Olá, o meu nome é Cristina, bem-vindos ao Books, Let's Beer and a Baby. O Afonso está aqui, eu consigo gravar estes vídeos quando ele está a mamar, quando está a dormir fica meio resingão porque aparentemente não gosta do som da minha voz, mas isso não interessa para nada. Eu hoje venho fazer uma opinião já há muito adiada, porque primeiro quis fazer as opiniões individuais, depois lembrei-me, se calhar faço uma opinião conjunta, e finalmente decidi-me e fiz vou fazer então a opinião conjunta. E vou fazer a opinião de 3 livros do Nuno Pomoceno. Vocês já sabem que eu sou fã do autor, eu não o escondo. Hashtag ler os nossos, hashtag apoiar os nossos. O primeiro livro dele que eu li foi A Cela Adormecida, que adorei, 5 estrelas. É só, de longe, o melhor livro do Nuno, não desfazendo os outros, mas é fabuloso. E depois ele até, na altura, ele foi um querido e enviou a trilogia dele do Espião Português, da Espia do Oriente, e o terceiro que não me lembro o nome, porque eu estou a meio do segundo, pronto. Nota-se muito bem a evolução da escrita dessa trilogia para A Cela Adormecida. A Cela Adormecida é voraz. A ler é uma coisa brutal. E foca o tema da religião, principalmente a religião islâmica, que a mim também me atrai muito. Pronto. Mas eu não vou falar desses livros aqui. Eu vou falar do Pecados Santos, e desculpem lá o ritmo da coisa, mas eu só tenho uma mão porque a outra está a segurar o Afonso. Vou falar da Última Ceia também, e vou falar do mais recente livro dele, A Morte do Papa, que vocês já conhecem de ver aí anunciado, e já umas quantas opiniões, e pronto. Relativamente aqui ao Pecados Santos, para já, eu gosto imenso das capas desta editora porque têm as letras em relevo. Para quem não sabe, é a Cultura Editora. E ele começa com uma citação, com um dos mandamentos, que é o não matarás. Portanto, para quem foi educado na religião católica, acredite ou não acredite, a mal ou bem há de saber isto, é um bocadinho cultura geral. Pronto. E até foi muito, muito simpático da parte do Nuno, em que ele me autografou o livro na altura do lançamento. Eu comprei este livro no dia de lançamento na FNAC do Colombo. Aliás, dia 24 de janeiro está aqui. Pronto. E gostei muito da apresentação do Nuno. Este livro lembrou-me logo, imediatamente, o filme, o Seven. Tanto nas descrições como no tipo de crimes. Portanto, são pecados santos. São crimes que são baseados em partes da Bíblia e que vão acompanhar as aventuras do nosso tão conhecido professor catalão e Afonso Catalão, porque eu já não lembrava que ele era Afonso, não foi por isso que eu meti Afonso no meu filho, mas calhou bem. E a jornalista Diana? Agora não lembro do nome dela. Eu gosto muito mais do professor Catalão, sou sincera. Mas ela faz também parte na vida dele, portanto faz todo o sentido. E o que eu gosto destes livros do Nuno, não só da escrita, porque, como eu disse antes, a escrita tem evoluído bastante e nota-se desde o Espião Português até à morte do Papa. É o Afonso a dar a opinião dele. Pronto. Deixem-me cá orientar. E pronto, e essa escrita evoluiu bastante e nota-se bem essa evolução. Vamos cá virar para a câmara. Afonso na câmara. E o Nuno, além de escrever muito bem, também consegue descrever muito bem as personagens e sem meter os pés pelas mãos, porque o Afonso Catalão vai passando nestes 3 livros, ele vai-nos sempre deixando algumas pistas, ou vai-nos enquadrando sempre as personagens relativamente ao livro anterior ou aos livros anteriores. Portanto, isto é uma trilogia sem ser uma trilogia, não precisa de ser lida de seguida de todo, não é? Tem uma linha temporal de vida do professor Catalão, mas é perfeitamente aleatório a ordem por que se lê. E este foi o thriller do ano. Eu gosto muito disso, gosto muito
então desse seguimento das personagens e dessa construção sem haver problemas. É uma coisa que existe muito nas séries de thrillers americanos e ingleses, por exemplo. Eu faço a comparação não em estilo de escrita ou estilo de história, mas os thrillers de M.J. Arledge também constroem muito bem a personagem e mantêm as características do princípio ao fim sem enganos, portanto eu gosto muito disso. Gosto também de algumas piadas que às vezes o Nuno mete pelo meio e gosto principalmente dos assuntos que ele foca, mais não só temas religiosos e políticos, mas também homossexualidade, por exemplo, que é focada e é focada sempre de uma perspectiva muito realista, que infelizmente no nosso mundo ainda temos preconceitos com isso. E lá está. Pecados Santos para mim foram 4 estrelas e meia. O arco de evolução constrói-se muito bem e depois não é um arco redondinho, ok? De evolução, de intensidade histórica que depois decai. Não, é assim uma coisa mais redondinha até uma certa altura e depois cai a pico, ou seja, o final é muito rápido e eu gosto bastante disso neste tipo de leituras. Os capítulos são todos muito curtinhos, 2, 3 páginas, 4, 5, com indicação temporal e espacial de onde começa a história, portanto vocês andam, regra geral, para trás e para a frente, mas sem perderem o fio à meada, é muito bom nesse sentido. Este, para fãs de Seven, do filme, lá está, é espetacular, ou então para fãs do Afonso, que pelos vistos ele também gosta do livro. Este tem descrições muito gore, tem muito sangue e é só fabuloso. Aqui a Última Ceia já foi um bocadinho mais... eu não quero dizer histórico porque não foi histórico, mas ele é baseado realmente no enigma ou num roubo de um quadro que aconteceu realmente, e o Nuno pegou nisso e construiu esta história à volta disso. Também gostei muito do final, também não... Confesso que a partir de 2/3 já estava mais ou menos a ver quem é que ia ser, mas não, eu não me chatei com essas coisas. Este é mais... ou menos populista, por assim dizer. No sentido em que o Pecados Santos, como é um thriller baseado em crimes e que tem homicídios grotescos e sangue a espejar para todo lado e intestinos de fora e cenas perfuradas, é uma coisa mais banal, mais comum neste tipo de policiais. E esta é uma coisa mais requintada, a Última Ceia. E eu gostei também muito disso. Lê-se num lápis. Vocês não veem, mas eu começo a ter a censura em frente à câmara. Ela está aqui, mas vocês não estão a ver, felizmente. Pronto, é só para dizer que a família está toda aqui. E gostei muito, muito deste. Dei-lhe 4 estrelas. Dei-lhe 4 estrelas porque havia alguma repetição em determinados termos. Como, por exemplo, falar do quadro que era roubado, a descrição do quadro era sempre igual, sempre os mesmos parâmetros, sempre as mesmas características, e isso às tantas foi um bocadinho chato, mas não me demoveu de ler até ao fim. E por último, espera, que este tem um pormenor giro, a Última Ceia, porque a editora Cultura fez 100 edições de pre-order e eu na altura não encomendei pela Cultura porque não calhou, e então o meu não veio numerado. E eu, quando fui à apresentação do Nuno, que neste caso não tenho aqui o post-it, mas que foi na FNAC do Colombo, eu fui-lo escrever 101 de 100, porque eu tenho o livro 101 de 100, ok? Pronto. E era só isso que eu queria dizer. Relativamente aqui à morte do Papa, a editora gentilmente enviou-me a cópia de avanço para ler, com uma capa também muito gira. As capas dele são sempre muito alusivas à história do livro. Portanto, este é 100% podres de igreja, ou 99% podres de igreja, porque também foca aqui muita coisa que é transversal a isso. E como podem ver pela emoção do Afonso, este livro foi espetacular. Aliás, ele ajudou-me a virar as páginas em muitas partes deste livro e agora está a começar a personalizá-lo, a lambê-lo. Ok, pronto. O Nuno também, depois, também me assinou o livro, porque também foi um querido e assinou uma cópia de avanço.
Aqui a escrita está muito consolidada, as personagens nós já as conhecemos, portanto já são familiares, já as tratamos por tu, por assim dizer. Já sofremos com eles. Eu quase que senti a crise de ciúmes do nosso Afonso Catalão. E já introduz elementos também muito modernos, como a Darknet e hackers, coisas que são muito atuais nas notícias e que ele pega nesses elementos e vai colocando aqui. É preciso que se note que eu li cada um destes livros quando eles saíram, portanto, este saiu este ano, 2020, este saiu há um ano atrás e o Bocado de Santos saiu há 2 anos atrás. Eu ainda tenho presente muita coisa das histórias, portanto, apesar de serem leituras rápidas como os thrillers devem ser, não são coisas que nos esquecemos. É essa uma das coisas boas da escrita do Nuno. E o Nuno é muito modesto, eu tenho aqui algumas passagens em que ele próprio, qual o Woody Allen ou David Lynch, ele mete-se na história, mas de forma muito modesta, e eu vem-me um sorriso aos lábios quando eu leio isso. Depois, este livro, exato, este foca um tema que eu achei importantíssimo, não só os podres da igreja, mas também os refugiados. Porque é uma coisa que tem que ser falada e tem que ser discutida e tem que ser mostrada, e porque não nos chega a nós, ou não nos toca, quando às vezes vemos notícias, é só mais uma notícia que chegou a um barco ou que afundou um barco cheio de pessoas porque vinha atolhado de gente. É um tema importante que merece ser discutido e tratado, é urgente ser tratado. Depois este livro também, pela editora Cultura, tinha a possibilidade de quem comprasse na altura certa teria 3 livros ou 3 contos extra, A Ira, a Dor e a Raiva, que o escritor escreveu com Adam Emanuel, que é um personagem do livro, e também outros 2, que eu agora não lembro dos títulos, porque os títulos são um bocadinho maiores, que estavam disponíveis via site do Nuno. Eles não são essenciais para a leitura da história, entenda-se, mas eles complementam muito bem. Portanto, é assim um... Sabem aquele chocolatinho que se mete ao lado da bica? Ou o pauzinho de canela para mexer no café, que combina a coisa muito bem para quem gosta? É um espetáculo. Esses contos foi isso. Foi o meu chocolatinho amargo ali ao lado de um café. E como eu já disse, a escrita aqui está muito, muito bem consolidada. As personagens cada vez mais maduras. Faz-me vontade de chegar ao próximo ano para ler o próximo livro, porque quero saber o que é que vai acontecer a seguir. Nuno, não te despeças das personagens, por favor, porque elas cresceram muito e eu acho que elas ainda têm muito para dar. E como qualquer bom thriller, chega ao final e dá uma reviravolta tal que não estamos à espera de saber quem é que foi. Neste temos indícios para 1001 personagens, obviamente, mas no fim foi coisa que eu considerei durante 2 segundos. Aquela personagem. E pronto. Também é baseada em factos reais, portanto, a morte do Papa, que reinou 33 ou 34 dias. Eu, por acaso, não sabia, porque a partir do Papa João Paulo II, e este é o Papa o primeiro, a partir do segundo é quando eu tenho a melhor memória dos Papas, pronto, não interessa, isso é melhor a história. Antes disso, nem por isso. Mas foi engraçado conhecer estes factos e perceber que ainda hoje essa dúvida persiste. Terá sido suicídio? Terá sido homicídio? Mas quem é que matou o Papa? Pronto. Se eu tiver que escolher um destes 3 livros para ler, se eu só pudesse ler um deles, digamos assim, iria ser difícil. Porque cada um deles, à sua maneira, tem pormenores que eu adoro. Se fosse há uns anos atrás, se eu fosse adolescente, diria imediatamente o Bocado de Santos, porque é aquela história que mais me atrai com mais sangue. Se calhar hoje em dia estaria em dúvida entre a morte do Papa e a Última Ceia. Porque, lá está, a escrita está muito mais madura.
Se eu incluir a Cela Adormecida nesta história toda, sem sombra de dúvidas eu escolho a Cela Adormecida porque foi o livro que eu mais gostei do Nuno. E, tendo dito isto, e tendo o Afonso tocado o gongo para terminarmos estes 15 minutos de opinião de 3 livros, eu vou-me despedir. Deixem nos comentários se já leram algum destes livros, eu vou atender às necessidades aqui deste pequenito. E Nuno, até para o ano, se não for antes, hein? Com o lançamento de mais um belo livro policial e thriller, ok? O thriller do ano. Tchau! E obrigada à Cultura Editora.